Então, no vídeo passado, nas aulas do vídeo passado, nós falamos sobre o governo JK, 50 anos de 5, o que pode ser visto como auge do nacional-desenvolvimentismo, pelo menos em período democrático. E depois nós falamos do colapso político, digamos assim, do Brasil em 64, com um golpe contra o presidente João Goulart. O presidente João Goulart é deposto, assume o Ranieri Mazzini, presidente da Câmara, ele convoca uma eleição e os deputados, não é eleição popular direta, os deputados elegem então o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco para exercer a presidência do Brasil. O governo Castelo Branco ele começa com uma pegada de ajuste. Ele entendia a necessidade de ajuste. Nós tínhamos um pico de inflação em 64, nós comentamos isso quando falamos do governo de Jânio Quadro, o próprio Celso Furtado, que comanda a economia ali, ele enxerga essa necessidade. Claro que não dá para julgar nem avaliar o plano do Celso Furtado, porque simplesmente ele não teve tempo para nada, o governo durou muito pouco e caiu por conta do golpe, então é mais uma declaração de intenções. Aí em 64, então você tem toda essa turbulência, mas a partir de março o governo entra com essa ideia de ajustes e o plano econômico da época, o PAEG. Nesse vídeo nós vamos discutir o PAEG, que é o plano do inicial, vamos dizer assim, ele vai primeiro o plano marcante da época da ditadura, e depois nós vamos falar do milagre, que vem na sequência. Então esse vídeo tem esses dois pontos. Como sempre, vamos começar com esse painel dos números, para termos na cabeça o que aconteceu de fato nesse período. Então, em 64, tinha crescido 3,4%, nós já tínhamos visto, mas a inflação passa de 90%. Em 65, o crescimento cai um pouco, mas em compensação a inflação tem uma queda significativa, ela volta para 30 e poucos por cento, alto demais, e para os padrões de hoje isso fica muito claro, mas para a época uma queda significativa. Ela sobe em 66 para 39, onde o crescimento já está mais robusto. Em 67, o crescimento é de 4,2% e a inflação cai ainda mais para 25,01%. Finalmente, em 68, você tem aquele crescimento forte que vai aparecer, 9,8%, com a inflação ainda na casa dos 25%. Então, esses são os primeiros números do regime militar, do governo militar. Esses os primeiros números que vão aparecendo. Bom, temos então o Programa de Ação Econômica do Governo, PAEG, como eu falei para vocês, o plano que começa, digamos assim, o primeiro plano marcante do governo militar, tem outros planos depois importantes, mas o PAEG ele abre. E ele é um pouco diferente dos outros. Os outros planos eram chamados PNDs, Planos Nacional de Desenvolvimento, Planos Nacionais de Desenvolvimento, cada um era um plano, então Plano Nacional de Desenvolvimento 1, 2 e 3. Mas o PAEG não, ele é uma abordagem um pouco diferente ao Programa de Ação Econômica do Governo, com uma pegada que hoje a gente talvez chamasse de mais reformista, mais voltado para ajuste do que para crescimento, embora nós vamos ver também com preocupações de crescimento. O objetivo era acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico do país, interrompido em 62 e 63, nós já tínhamos discutido isso, teve aquela queda do crescimento 62, 63, conter progressivamente. Às vezes o PAEG é visto como um plano de choque contra a inflação, mas a ideia, pelo menos em termos de intenções, era conter progressivamente o processo inflacionário durante 64 e 65, objetivando um razoável equilíbrio dos preços a partir de 66. Bom, a partir de 66 a inflação de fato cai para 20 e poucos por cento, mas está longe da gente chamar isso de razoável equilíbrio de preços. Atenuar os desníveis econômicos setoriais e regionais e as tensões criadas pelos desequilíbrios sociais mediante a melhoria na condição de vida. Então, essa ideia de redução de desigualdade regional estava já presente no PAEG, ela vinha presente em outros momentos, a gente não explorou muito ainda, mas é uma discussão que vem no Brasil o tempo todo, quase. O Brasil é marcado por grandes diferenças regionais, também setoriais, e a melhora geral das condições de vida como receita para resolver o que ele chama de desequilíbrios sociais. Assegurar pela política de investimento oportunidades de emprego produtivo à mão de obra que continuamente aflui ao mercado de trabalho. Era um período de muito crescimento populacional, as pessoas chegavam no mercado, víamos com uma queda do crescimento considerável, não encontrava emprego, então isso está no âmbito do desenvolvimento. E corrigir a tendência de déficits descontrolados no balanço de pagamento,
Déficit no balanço de pagamento são aqueles déficits externos dos quais nós falávamos, é aquele problema externo. Então o governo estava enxergando esse problema e tentava corrigir, que ameaçava a continuidade do processo de desenvolvimento econômico pelo estrangulamento periódico da capacidade de importar. Aquilo que a gente já discutiu, precisa de dólar para comprar máquinas, bens de investimento, não tem dólar e outros desejos da população, não tem dólar suficiente, e isso acaba comprometendo o processo de crescimento. Então tinha uma ideia de controlar isso dentro do PAEG. É muito comum falar do PAEG muito pelo combate à inflação, mas nós podemos ver que ele tinha objetivos gerais, não era só um plano de combate à inflação, e mesmo a queda da inflação houve, mas está longe de dar para dizer que o Brasil tinha uma inflação baixa naqueles anos. Bom, a política financeira, você tinha uma ideia de redução do déficit de caixa governamental de modo a aliviar progressivamente a pressão inflacionária dele resultante. Nós vamos discutir melhor essa relação entre inflação e déficit público na próxima unidade, que vai ser toda dedicada à estabilização da inflação. Mas é uma ideia muito forte em economia, como toda ideia há quem discorde, de que a estabilidade fiscal, no fundo, é quem lastreia uma moeda como a nossa, que não tem um lastro, uma moeda chama fiduciária, ela não tem um lastro de ouro nem nada parecido. E quando essa estabilidade fiscal está comprometida, a inflação aparece. Então, essa ideia estava aparecendo e eles então queriam reduzir o déficit do governo, o que se chama hoje de ajuste fiscal. Disciplinamento do consumo e das transferências do setor público, a ideia de ajuste fiscal, e melhoria na composição de despesas, a capacidade, e pela melhoria da composição de despesas, a capacidade de poupança nacional. O Brasil até hoje tem um problema sério, sério de novo, tem muitas leituras de economia, mas a taxa de poupança no Brasil é muito baixa, principalmente se compararmos aos países emergentes da Ásia, onde teve digamos assim, conseguiram um crescimento muito mais significativo que o Brasil e da América Latina. Então essa é uma diferença muito clara entre a Ásia e a América Latina, é a taxa de poupança. Então você tinha essa ideia de fortalecer a taxa de poupança, parte disso o ajuste fiscal ajuda, porque é um gasto que você está reduzindo. Importante também essa ideia da composição da despesa, que no fundo é o governo gasta mal, uma discussão que até hoje está de pé aqui no Brasil. Uma política tributária destinada a fortalecer a arrecadação e combater a inflação, corrigindo as distorções de incidência, então muita distorção do sistema tributário. Você não está vendo o jornal da semana passada, você está vendo uma discussão dos anos 60, estimulando a poupança, melhorando a orientação dos investimentos privados, também você não está vendo uma discussão da semana passada, você está vendo uma discussão dos anos 60, e atenuando desigualdades econômicas regionais e setoriais. Uma política monetária condizente com os objetivos da progressiva, de novo a ênfase no progressiva estabilização dos preços, evitando, todavia, retração do nível de atividade produtiva e a redução da capacidade de poupança das empresas. Então está bem claro que, apesar da fama do PAEG de ser um plano muito focado em inflação, pelo menos no discurso do plano, isso não acontece. E nos resultados, houve uma queda da inflação, mas nem de longe, digamos assim, tivemos uma inflação controlada ou coisa parecida. Uma inflação de 25% é uma inflação alta, era nos anos 60, hoje a gente só percebe que mas sempre foi. Então, você tem essa ideia da política monetária, ela está sujeita às questões da atividade, está bem claro isso, né? Evitando a retração do nível de atividade. Uma política bancária destinada a fortalecer o sistema creditício, a ideia de fortalecer o crédito. É muito difícil você fortalecer o crédito quando você tem inflação de 25%, né? Bem difícil, né? À toa que... Mas era o objetivo, ajustando a necessidade de combate à inflação e estímulo ao desenvolvimento. De novo, combate à inflação casado com desenvolvimento. Mas era o que se propunha na época. Uma política de investimentos públicos orientadas de modo que fortalecesse a infraestrutura econômica e social do país. Também você não está lendo o jornal da semana passada, você está vendo uma discussão dos anos 60, que criasse economias externas necessárias ao desenvolvimento das inversões privadas e que atenuasse desequilíbrios. Então, muito clara essa pegada, mesmo o PAEG, digamos assim, o plano com fama de mais liberal ou coisa parecida, ele tem uma preocupação muito clara com o desenvolvimento. Então essa era a política financeira. A política econômica internacional, política cambial e de comércio exterior, visando a diversificação das fontes de suprimento e incentivo às exportações.
Então essa ideia de incentivar a importação sempre presente, porque é a ideia de ter que gerar divisas para poder importar, a fim de facilitar a absorção dos focos setoriais de capacidade ociosa e estimular o desenvolvimento econômico, com relativo equilíbrio do balanço de pagamento a mais longo prazo. Então, de novo, o desenvolvimento econômico ele precede o equilíbrio do balanço de pagamento, pelo menos no discurso do plano. A gente sabe que tem uma diferença entre o discurso e a prática. A gente já comentou isso aqui nesse curso, mas é importante a gente ter ideia, pelo menos, do que pensavam, o que se pensavam os elaboradores do plano, ou pelo menos o que eles diziam pensar. Uma política de consolidação da dívida externa e de restauração do crédito do país no exterior. A dívida externa já era um problema, depois nós vamos discutir o que acontece com a dívida externa, mas já era um problema, de modo a aliviar pressões de curto prazo sobre o balanço de pagamento. Uma política de estímulo ao ingresso de capitais estrangeiros e de ativa cooperação técnica e financeira com agências internacionais, com outros governos, e em particular com o sistema multilateral da Aliança para o Progresso, de modo a acelerar a taxa de desenvolvimento econômico. Então a ideia de trazer capital estrangeiro, não, de novo, você não está vendo uma declaração do ministro Paulo Guedes dada semana passada sobre essa ideia de trazer capitais estrangeiros, você está vendo uma discussão de um plano dos anos 60. Política de produtividade social. Nós estamos nos vários braços do PAEG. Uma política salarial que assegurasse a participação dos trabalhadores nos benefícios do desenvolvimento econômico, mas que permitisse a sincronização do combate à inflação do lado da procura e dos custos, e que protegesse a capacidade de poupança do país. E aqui vai ser uma marca do PAEG. Ele é o que depois do PAEG e do governo militar em geral, que é o que se chama de política de arroxo salarial. É a ideia de controlar custos por meio de controle de salário. Lembrem, nessa época, os sindicatos... Aqui ainda a ditadura ainda não veio a ser o que ela ainda vinha. Ela já era um governo, digamos assim, que foi instaurado num golpe, já tinha, o problema já estava colocado, não se discute, eu não vou entrar nessa discussão, a ditadura daqui foi pior do que a dali, essa é uma discussão complicada, não estou dizendo que não é válida, mas não é a discussão desse curso, mas o auge da repressão estava no futuro, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, quando a gente falar do governo Costa e Silva. Então, aqui, mas ainda assim era um governo que não era exatamente os governos democráticos anteriores, e isso facilitava um pouco essa política, porque as ações dos sindicatos estavam comprometidas. Uma política agrária visando o aumento de produção e incremento da produtividade na agricultura e a melhoria das condições de emprego do setor rural. Então a ideia de política agrária é sempre presente. Uma política habitacional, facilitando a aquisição da casa própria pelas classes menos favorecidas. De novo, você está vendo uma discussão dos anos 60, mas você vê como temas persistem. Estimulando a absorção de mão de obra não qualificada pela indústria de construção civil. Uma ideia forte até hoje. Quando você faz política habitacional, você não só pode direcionar as classes menos favorecidas, na expressão daqui, para adquirir casa própria, o sonho da casa própria, como você gera emprego para uma mão de obra que não é tão qualificada, que é o caso da construção civil. Uma política educacional visando ampliar oportunidades de acesso à educação, racionalizar o emprego dos recursos disponíveis e ajustar a composição do ensino às necessidades técnicas e culturais da sociedade moderna. Então, se você olha, tinha essas intenções. Aqui, lá no desenvolvimento, que eu sei que muita gente vai dizer que não tinha preocupação no PAEG, nós vimos que houve um aumento do crescimento. Então, aqui realmente o que houve foi... não dá para falar que houve uma valorização do trabalho ou coisa parecida em termos relativos. E a política educacional do Brasil, por mais que tenham tido esforços nessa época, não era de fato uma prioridade. Quando muito tinha um esforço nas universidades com essa ideia de gerar. A gente tem que ter em mente que durante todo esse período nacional de desenvolvimentismo tinha uma ideia muito forte de indústria. Então o que a indústria precisa? A indústria precisa de capital, de investimento, a indústria precisa de engenheiro. A ideia de qualificar a mão de obra sem ser de nível superior, com salários mais baixos, ela existia, estava clara, mas ela não tinha a força que veio a ter depois, especialmente nos anos 90. Qual era a causa da inflação que o PAEG percebia? Primeiro, dispêndio governamental superior à retirada de poder de compra do setor privado. Então, se o governo estava gastando mais do que retirava do setor privado.
Isso sobre as formas de impostos ou de empréstimos públicos, que é uma coisa importante. A gente pensa muito em imposto, mas o governo pode se financiar de outras formas, inclusive empréstimos. Há quem diga, vários economistas vão discutir essa hipótese, que relevante mesmo é o gasto. Se o governo gasta muito, ele está tirando de algum lugar para pagar, e aí o importante é olhar para o gasto. Pode ser dívida, pode ser imposto ou pode ser outros meios que nós vamos discutir mais na frente nesse curso. Incompatibilidade entre a propensão a consumir decorrente da política salarial e a propensão de investir associada à política de expansão de crédito. Então tinha uma incompatibilidade entre essas propensões e aí gerava uma pressão de demanda. Daí também essa preocupação sempre de controlar salário. O salário ele agiria reduzindo o custo, ou pelo menos impedindo o crescimento do custo, porque isso da ótica da empresa, mas também para segurar a demanda e ajudar a combater a inflação. Eu não estou dizendo que essa é a ideia A ou B, nós vamos discutir vários conceitos de inflação na próxima unidade, estou só contextualizando o que era a discussão do PAEG. Como eu disse, eu não gosto de negar minhas avaliações, para ficar em cima do muro. Eu enxergo a inflação muito como um fenômeno monetário que deve ser trabalhado a nível de política monetária e não de política salarial. Mas essa é a minha leitura. Bom, o combate à inflação deve partir da progressiva contenção dos déficits governamentais. Essa é uma ideia bem sólida até hoje. A União competirá ao esforço inicial de sanear suas finanças, cortando despesas não prioritárias, corrigindo os déficits de autarquias e de sociedades de economia mista, a fim de liberar recursos para investimentos básicos. Então é a ideia do ajuste fiscal, que está sempre presente nas discussões econômicas do Brasil. Racionalizando o sistema tributário, essa ideia está fortíssima na atual discussão de reforma tributária, vejam que essas discussões são antigas, e a sua arrecadação e restaurando o prestígio dos títulos públicos, a confiança no governo, dos papéis do governo, basicamente é isso. A política de salários deverá adaptar-se ao compasso da política monetária, a fim de que os custos não aumentem proporcionalmente mais que a procura. O princípio a ser firmado é o de que o combate à inflação, por si só, destina-se a eliminar a instabilidade, mas não a elevar a média dos salários reais, os quais só podem ser elevados pelo aumento de produtividade e aceleração do desenvolvimento. Essa é uma discussão muito forte, essa relação entre inflação e salário. Eu não vou explorar muito agora, porque a nossa próxima unidade do curso ela vai girar em torno de inflação e nós vamos discutir todas essas questões. Então eu peço um pouquinho de paciência. A ideia intuitiva é essa: o salário ele é demanda, ele é custo, então ele acaba aparecendo nessa discussão. A ideia de que só quem leva salário, pelo menos no longo prazo, é a produtividade, é uma ideia muito forte. Nós vimos lá na nossa primeira unidade, nós vimos lá o Krugman falando que no longo prazo a produtividade não é tudo, mas é quase tudo. É um pouco essa ideia que está aqui. A política de crédito às empresas será suficientemente controlada para impedir os excessos de inflação de procura, mas suficientemente realista para adaptar-se à inflação de custos. Dentro deste princípio, os tetos globais de crédito da empresa deverão ser reajustados proporcionalmente ao crescimento do produto nacional a preços correntes, ou, numa hipótese quantitativa mais facilmente programável, ao crescimento total dos meios de pagamentos. Então a ideia de que você está liberando crédito, mas você não quer forçar a inflação com esse crédito, né? Mas você também não quer esmagar as empresas. Reparem que mesmo o PAEG, esse plano, insisto, que tem a fama de ser o mais liberal dessa época, ele tem muito essa ideia do Estado levando ao desenvolvimento, das coordenações de investimento, do Estado levando o crédito. Então, porque era uma época onde o nacional-desenvolvimentismo era muito presente, mas muito presente mesmo. Dificilmente você encontrava um ou outro economista que discordava dessa linha. Bom, a política salarial do PAEG, que é, como eu digo, uma questão importante para ele. Manter a participação dos assalariados no produto nacional, impedir que reajustamentos salariais desordenados realimentem irreversivelmente o processo inflacionário, ou seja, muito ajuste de salário acontecendo o tempo todo nos diversos setores, o aumento de salário leva a um aumento de preço e o processo inflacionário se alimenta. Essa é a ideia que, como eu disse, nós vamos discutir mais na unidade 3 desse curso. Corrigir distorções salariais, particularmente no serviço público federal, nas autarquias e nas sociedades de economia mista controlada pela União. Eu sei que eu já disse isso umas 10 vezes nesse vídeo, mas não tem como não dizer, você não está lendo um jornal da semana passada, você está vendo um plano dos anos 60.
né? Chama atenção. Vamos aqui destrinchar um pouco mais a política, né? Em vez de só os objetivos, o que foi feito de fato. Então, a política salarial do PAEG, ela é implementada na circular número 10, de 19 de junho de 64, da Presidência da República. Então, enquanto se executa o programa anti-inflacionário, os reajustamentos salariais sob controle do governo federal não sejam efetuados com espaçamento inferior a um ano, a partir da última revisão, e que essa norma seja comunicada à Justiça do Trabalho como ponto de vista oficial do governo no que tange ao julgamento dos dissídios coletivos. Ou seja, o governo está dizendo o seguinte: os salários que eu controlo, o governo federal controla, só vai ter reajuste uma vez por ano. Com uma inflação de 25% ou mais, como nós vimos, 25% já era baixa, 30% em alguns momentos, mais de 90% em 64%, isso é uma redução brutal no salário dessas pessoas. Né? Você imagina, você ficar um ano sem reajuste quando a inflação é 5%, 6% é ruim. Mas você ficar um ano sem reajuste com uma inflação de 90% é uma perda salarial significativa. Mas não era apenas para os servidores públicos ou os diretamente controlados pelo governo. Ele recomendava que a Justiça de Trabalho colocasse isso como ponto oficial do governo no julgamento de dissídios coletivos. Então você vê, claro, um governo autoritário, não era exatamente nesse. Hoje em dia era mais complicado o governo fazer isso, mas a ideia era claramente de ajuste em cima de salário. Que o salário reajustado seja determinado de modo a igualar o salário real médio vigente nos últimos 24 meses, multiplicado a seguir por um coeficiente que traduz o aumento de produtividade estimado para o ano anterior, acrescido da provisão para compensações de resíduo inflacionário, porventura admitido na programação financeira do governo, e que o método de reajustamento acima definido seja também comunicado à Justiça do Trabalho como representante do ponto de vista do Poder Executivo Federal. Não dá para não ver como o Executivo entra em várias questões, em particular do salário, e também essa ideia desse reajuste, digamos assim, burocrático dos salários. Eu tenho um economista que eu tenho muita consideração, já falecido aqui de Brasília, Marco Martins, é um cara que eu tenho uma consideração imensa. O Marco Martins ironizava, dizendo: olha, o governo queria reajustar a inflação, salário, a partir de coisas que a gente não sabe medir direito, que é ganho de produtividade e expectativa de inflação futura e presente. Inflação futura vista do presente. Então, mostra aí o que se passava nesse planejamento, como se diz. Que se solicite ao governo dos estados e municípios sua adesão às normas de política salarial do governo federal, bem como a respectiva aplicação nas áreas dos serviços públicos estaduais, municipais, autarquias, sociedades de economia mistas e empresas concessionárias dos serviços públicos sob sua jurisdição. Ou seja, volto a dizer, com um ambiente inflacionário muito alto, isso é uma redução de salário muito forte no setor público, mas também chegando ao setor privado via essa recomendação à Justiça do Trabalho. Bom, a adoção dessa política salarial num quadro de severa repressão às atividades sindicais ia piorar, mas já tinha repressão, como eu falei, redundou numa expressiva compressão do salário mínimo real e do salário médio real entre 64 e 67. Então, realmente esse período inicial foi de muita pressão nos salários e os sindicatos não tinham muita condição de reagir por conta da natureza do regime. As normas estabelecidas pela Circular 10 se estenderam nos anos seguintes aos dissídios do setor privado. Então o setor privado acabou entrando naquela regra e só foram objeto de revisão com a promulgação da Lei 5451 de junho de 68. Então você teve realmente esse período forte do que se chama na época, e às vezes até hoje, de arroz salarial. Essa lei alterou a política salarial até então adotada, eliminando as subestimativas do resíduo inflacionário e, portanto, atenuando por esta via a deterioração do salário real. Então você diminui um pouco o drama, mas não encerra essa lei de 68. Bom, um marco importante dessa época, 31 de dezembro de 64, a Lei 4.595 cria o Banco Central do Brasil, unificando funções de política monetárias que estavam espalhadas na SUMOC, no Banco do Brasil e no Tesouro Nacional. Então, você junta tudo, cria o Banco Central e a partir daí o Brasil tem o seu Banco Central. Bom, então essa é a situação. Em 67, o general Arthur da Costa e Silva toma posse como presidente. Então, termina o governo Castelo Branco, chega o governo Costa e Silva, 67, ele toma posse como presidente da República, vice Pedro Aleixo. Em 68, o governo editou o AI-5,
que dava ao presidente da República poderes para fechar o parlamento, caçar político e institucionalizar a repressão. O AI-5 criou uma tensão da linha dura do regime com Pedro Aleixo. O Pedro Aleixo, aqui é importante o Pedro Aleixo. Pedro Aleixo é um político da UDN. A UDN tinha essa pegada de direita, mas também tinha uma pegada liberal. E o Pedro Aleixo ficou ele apoiou, a UDN em peso apoiou o golpe, depois pagou um preço, o Carlos Lacerda foi cassado, por exemplo, e o Pedro Aleixo entrava como civil da turma. Mas quando o AI-5 chegou, e o AI-5 é onde a ditadura se estabelece com forma clara, com força, quando o AI-5 chegou, dando esse poder para o presidente caçar político, institucionalizando a repressão, fechar o parlamento, o Pedro Aleixo ficou desconfortável e começou uma resistência. E isso criou uma tensão da linha dura militar com o vice-presidente da República, que era o Pedro Aleixo. Isso vai ter consequências. Em 69, Costa e Silva anunciou a formação de uma comissão de juristas para elaborar uma reforma política que incluía a instituição do AI-5. Ele anunciou. Não estou dizendo que ele anunciou. A emenda constitucional elaborada pela comissão seria assinada no dia 7 de setembro de 69. Então, no dia 7 de setembro de 69, deveria haver uma revisão, uma extinção do AI-5, uma revisão da política. E aí vem a história prega peças, né, os dramas da história. Cerca de uma semana antes do dia previsto para a assinatura, Costa e Silva teve um derrame cerebral e morreu meses depois. Ou seja, antes de assinar, Costa e Silva saiu do jogo. Ele teve um derrame, depois ele morreu, mas o derrame o tirou do jogo sem assinar essa medida. As tensões dos militares com Pedro Aleixo impediram. Pedro Aleixo foi impedido de tomar posse como presidente da República. Claro, os militares queriam o AI-5 e o Pedro Aleixo era notoriamente contra o AI-5. Notoriamente contra o AI-5, e isso foi gerando uma tensão. 31 de agosto de 69, a presidência da República passa a ser exercida por uma junta militar. Então, Pedro Aleixo é barrado, ele não toma posse como presidente da República e entra uma junta militar com o ministro do Exército, o general Aurélio de Lira Tavares, o almirante Augusto Rademacher, ministro da Marinha, e o brigadeiro Márcio de Souza e Melo, ministro da Aeronáutica. Então, a junta militar assume o governo brasileiro em 31 de agosto de 69. Em 30 de outubro de 69, então ele conduz até 30 de outubro, o general Emílio Garrastazu Médici, toma posse da presidência da República e governa até 15 de março de 74. Então você tem isso, o general Médici representava a vitória da linha dura, então você tem a ditadura chegando com força, vai chegando o auge da repressão da ditadura brasileira, um período muito tenso. E é nesse período que também aparece o milagre econômico, né? O milagre, chama-se de milagre da economia brasileira. Entre 67 e 73, o Brasil alcançou taxas médias de crescimento muito elevadas, sem precedentes. Não só pelo pico, mas pela sequência, que decorreram em parte da política econômica então implementada, principalmente sobre a direção do Delfim Neto, Antônio Delfim Neto. Delfim Neto está aí até hoje, foi conselheiro dos governos do PT, conselheiro econômico, ele era ministro da Fazenda na época, mas também de uma conjuntura internacional favorável. Então você teve esses dois elementos. Até 73, 74 a coisa pega. Esse período, e por vezes de forma mais restrita, os anos 68 e 73, passou a ser conhecido como o do milagre econômico brasileiro, uma terminologia anteriormente aplicada a fases de rápido crescimento econômico no Japão e em outros países. Então, 68 e 73 é o milagre brasileiro. Esse milagre econômico foi também, em certa medida, o desdobramento de diagnósticos de políticas adotadas entre 64 e 66, ali no ajuste, no arroz salarial, na tentativa de equilibrar contas públicas, do Otávio Bulhões e do Roberto Campos. Então, eles eram ministros da Fazenda e Planejamento, respectivamente, e eles implementaram o PAEG. E o PAEG, muita gente considera, me parece bem razoável, normalmente essas políticas são assim, elas têm efeito depois. O PAEG é uma das bases para o milagre. Bom, vamos olhar aqui o milagre. O crescimento do PIB, 68, 9,8%, 69,5%, de 70 a 73%, sempre acima de 10%, 10, 11
11.3, 11.9, 14. Finalmente, em 74, ele baixa, aí começa outra parte da história. Mas é um crescimento significativo. É bem forte. Nós temos 70, 71, 72, 73, 4 anos batendo, passando de 10% o crescimento. É um número que impressiona, né? Nós estamos vendo esses números o tempo todo, a gente não tinha números tão grandes. A inflação para os nossos padrões, muito alta, mas, de novo, ela fica menor do que o que se via antes, ela começa em 25, vai caindo, chega a 15, em 74 ela dá um repique. 74 é o ano que as coisas começam a mudar. Nós vamos falar sobre ele depois. Aqui nós vamos focar no milagre 6873. Bom, Delfim ficou no Ministério da Fazenda entre 67 e 74. Foi um longo período, né, à frente da Fazenda, mantendo uma orientação para a condução da economia inalterada em suas linhas gerais. Claro que teve adaptações, o que justifica a abordagem dos 7 anos como único período do ponto de vista da política econômica. Então, para não ficar quebrando, vamos tratar um período só. Então você tem primeiro o PAEG e depois você tem, digamos assim, o período do Delfim, que é, o grosso modo, o período do milagre. O Delfim até hoje tem uma fama de milagreiro. Ele mesmo contextualiza isso, dando explicações, mas é a fama que ficou. A ele coube a escolha do presidente do Banco Central, primeiro o Rui Leme, depois o Hernani Galvez, que já existia, lembrem disso. E sua influência foi determinante para a definição dos rumos da economia. Para o bem ou para o mal, o Delfim marca a história da economia brasileira. Bom, você tem o Programa Estratégico de Desenvolvimento, em julho de 67, a debilitação do setor privado e a pressão excessiva exercida pelo setor público eram os dois problemas básicos da economia. Então já tinha essa ideia, o setor público está pressionando o setor privado, que fica debilitado. Tem as metas e bases para a ação do governo, setembro de 70, e aí finalmente o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento pega de 72 a 74. Então são os planos da época. A partir de 67, o governo começa um estímulo à demanda, com expansão fiscal, monetária e de crédito. Então você tem a contração lá atrás, depois o governo começa a estimular, particularmente crédito ao consumidor e agrícola. O estímulo para a construção civil por meio do sistema financeiro de habitação, que era basicamente um sistema para financiamento de casa própria. Então a casa própria ia lá estimular a construção civil. Muitos estímulos. Subsídio, facilidade de crédito e redução de burocracia para exportações de bens manufaturados. Então você subsidiava, facilitava o crédito e facilitava a burocracia para quem quisesse exportar bens manufaturados. É uma ideia muito forte. Lembra daquela ideia de que os países mais ricos exportam bens manufaturados, industrializados? É isso, a ideia é essa. A partir de 68, o setor privado passa a receber mais da metade dos empréstimos do ainda BNDE, hoje é o BNDES. Mini desvalorizações cambiais a partir de 68, com o objetivo de ajudar a manufatura. Qual a ideia aqui? Eu já conversei sobre isso, mas vamos relembrar. Supõe que o iPhone lá nos Estados Unidos custa, sei lá, $1.000, um iPhone nos Estados Unidos. E aqui no Brasil esse iPhone custa R$3.000. Ora, se o câmbio está R$2,50, vale a pena você comprar o americano, porque você vai pagar $1.000, R$2.500 você tem o americano. Se o câmbio está 5, não vale a pena, porque $1.000 vale R$5.000. É melhor comprar no Brasil por R$3.000. Então a ideia é que quando você dá uma desvalorização do câmbio, você acaba ajudando a indústria, a manufatura local, né? Em vez de comprar o iPhone lá no exterior, eu vou comprar o meu iPhone, ou o equivalente, se não tiver uma fábrica de iPhone aqui, ou o equivalente no Brasil. Então é essa a ideia de ficar desvalorizando o câmbio para ajudar a indústria. Repara que nos serviços é diferente. Você não vai contratar uma empresa de telefonia americana, porque tem restrições, você não vai cortar o cabelo nos Estados Unidos, porque não faz sentido, porque lá é mais barato. Mas bens manufaturados, às vezes você compra no exterior. É claro que tem outras maneiras de evitar isso, tarifas, por exemplo, mas vocês pegaram a ideia de como é que o câmbio entra aqui. Investimento público em infraestrutura foi muito forte. Estímulos fiscais para criar mercado de ações. Então havia uma ideia de criar um mercado de ações no Brasil, teve uma crise de bolsa em 71, que frustrou essa iniciativa. Então, esse é o pacote de estímulo. Então, o que está acontecendo, de fato, quando a gente pensa ali no milagre? Você tem uma economia que vinha com um crescimento muito forte ali dos anos 50, começo dos anos 60, nós vimos que na época do Juscelino teve crescimento. Essa economia entra numa série de crises, inclusive políticas, então você tem uma série de problemas políticos
tanto no governo Juscelino esses problemas apareciam, mas de alguma maneira Juscelino controlou. Mas depois, quando você chega no governo seguinte, os problemas crescem, um presidente renuncia, parlamentarismo, a volta do presidencialismo, um golpe de Estado. Então você tem toda uma confusão no país na primeira metade dos anos 60. Na segunda metade dos anos 60, você tem o PAEG, que é um plano que, apesar de ter claras preocupações com o desenvolvimento e que a economia ganha ritmo de crescimento naquela época, mas o PAEG tinha uma preocupação muito grande de ajuste. Né? Então, estavam essas duas peças lá com força. Então, você tem primeiro as crises, depois o ajuste. Quando o governo chega com o Delfim e começa a dar um monte de estímulo, ora, a economia cresce. É isso que acontece. Então, você tem um crescimento da economia que vem, de fato, que vai ganhando momento durante todo aquele período. Então, aí você tem o que a gente chama de milagre. Um monte de estímulo numa economia que vinha meio parada já. Quer dizer, não meio parada, porque nós vimos que no final dos anos 60, ainda antes do Delfim, ela já vinha crescendo melhor, mas vinha passando por muita turbulência, como se tivesse um espaço de crescimento, e o estímulo fez isso acontecer. Uma visão mais crítica, e eu tenho uma visão bastante crítica dessa época, vai dizer que isso é uma bolha de crescimento. Outros vão dizer que não, que aproveitou uma onda para fazer um crescimento que, em tese, poderia se perpetuar. Se poderia ou não, é uma grande discussão que a gente pode ter no Brasil. Talvez seja um dos temas que discute a economia brasileira. O fato é que não se perpetuou. Alguns vão dizer que foi problemas externos. Eu já comentei isso, é muito comum na América Latina a culpa ser dos outros. Outros, da minha parte, vai dizer que teve muito problema interno, muita distorção de preço, muito investimento mal feito. E tudo isso levou, junto com um choque externo, que inevitavelmente em 74 existe, nós vamos falar depois, isso leva ao fim do milagre e depois o colapso já nos anos 80. Então essa discussão é do futuro, mas é indiscutível que houve um crescimento muito forte nesse período que a gente chama de período do milagre. O quão esse crescimento era bem fundamentado e murchou por conta de choques externos, ou o quão era inevitável esse colapso porque as bases eram ruins, esse é tema de debate aberto. Nós vamos voltar a essa discussão na unidade seguinte, a próxima é de inflação, e depois a gente volta um pouco a essa discussão na questão das reformas. Bom, está aqui um resumo da época do Luiz Aranha Corrêa de Lago, em Milagre Econômico Brasileiro, lá no CPDOC da FGV, você vai encontrar esse documento, onde ele resume assim: de qualquer forma, a equipe de Delfim Neto aproveitou o espaço criado pela administração anterior, lá do PAEG, e utilizou os instrumentos de política econômica disponíveis para estimular abertamente o crescimento econômico. Então ele entrou estimulando com tudo. Mas todas as declarações em favor do desenvolvimento do setor privado e da livre operação do mercado contrastavam com a proliferação de incentivos, novos subsídios ou isenções, intervenções no mercado de trabalho, entre outras iniciativas que tornavam o papel do governo extremamente importante para viabilizar certas operações do setor privado. Então, embora o discurso do Delfim, o discurso do governo, da ditadura, era de que era um discurso de setor privado, que o desenvolvimento era puxado pelo setor privado, a prática era extremamente estatista. Então você tem governo extremamente estatista, usando e abusando de incentivos, subsídios, todo tipo de intervenção que vocês puderem imaginar, estatais, as empresas estatais trabalhando a pleno vapor para gerar o crescimento da economia. O crescimento de fato aconteceu. Isso ninguém pode negar, aconteceu por um período razoável de tempo. A discussão é se era sustentável ou se o colapso seria inevitável. Nós vamos agora, terminamos aqui esse vídeo, no próximo vídeo a gente começa a falar quando as coisas começam a dar errado e finalmente o colapso. Muito obrigado pela atenção de vocês.